hoje compartilhando uma palavra ao respeito do nascimento de Jesus. Estamos pertinho do Natal e queria compartilhar com vocês ao respeito desse evento tão maravilhoso que está em debate até hoje, né? Ao respeito da data, de quando a gente celebra, quando a gente deixa de celebrar, se é a data certa, se não é. A questão é que nós escolhemos essa data para estar celebrando o nascimento de Jesus. E fora de qualquer discussão, tipo assim, vamos tentar explicar para aqueles um pouquinho mais novos na fé que não compreendem muito esses tipos de debates e tantos estudiosos, né? Que cada um tem a sua teoria, e a questão é que a gente não vai saber ao certo. O importante é que possamos compreender que foi uma data que foi escolhida em comum acordo para poder celebrar esse grande evento mundial que é o nascimento de Jesus. Tipo quando você faz aniversário na semana, no começo da semana, no meio da semana, e disse assim: não, mas não vai vir ninguém, tá todo mundo trabalhando, vamos celebrar no sábado, vamos escolher o sábado para a gente se reunir, para chamar a família, para convidar os colegas, para poder celebrar o aniversário, fazer uma linda festa, tipo isso, né? Se escolheu essa data, 25 de dezembro, para poder estar celebrando, lembrando e celebrando o nascimento do nosso Salvador. E essa palavra que descreve o nascimento de Jesus se encontra, por exemplo, em Lucas, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 2. Hoje a minha língua está mais enrolada do que nunca, vou tentar falar devagar, tá? Já saiu algumas palavras assim enroladas. Eu tô percebendo, quando eu tô percebendo é porque o negócio tá estreito, viu? O nascimento de Jesus Cristo, Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 2, e tem o seu paralelo também em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Aqui estamos a partir do versículo 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 2, e diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi, da família de Davi. E aqui já um dos requisitos do Salvador já se cumprindo, né? Que ele tinha que ser da descendência de Davi. Continuamos a leitura. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Antes de continuar a leitura, eu quero já deixar esse lindo detalhe que ninguém imaginava naquele momento o que ele simbolizava. Essa manjedoura, que era um lugar de alimento para os animais, já estava representando, já estava sendo um símbolo do que Jesus seria para toda a humanidade, o pão da vida. E esse lugar humilde, né, foi parar no meio dos animais, num lugar sujo, num lugar que não era próprio para receber um recém-nascido, pela falta de higiene, né? Ele, o Senhor, escolheu para que o seu filho amado nascesse no meio de nós. Versículo então 8 diz assim: os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais,
Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Que maravilhoso cenário. Para pensar um instante, feche os teus olhos. Imagina aquela cena maravilhosa de uma aparição de anjos diante de ti. Olha, uma cena incrível também, esses detalhes, né, nesta palavra. A gente falou da chegada de Jesus numa situação bem humilde, nascendo num estábulo, no meio dos animais, daquela sujeira, daquela situação, né, que a gente, quem conhece o ambiente do estábulo, né, dá para perceber. E ele é posto numa manjedoura, no lugar de onde os animais comiam, que também não era muito higiênico. Eu não sei como a Maria se virou para poder higienizar, basicamente no estado que ela estava pronta para parir, né? O que que José deu conta de fazer para poder mais ou menos arrumar o espaço que eles encontraram ali no estábulo, né? E então, agora o segundo ponto, que não menos importante, não menos maravilhoso também, tudo Deus teve detalhe, ele esteve nos mínimos detalhes se manifestando, né? Ele se manifesta aos pastores que talvez hoje você e eu poderíamos não compreender. Mas olha que importante que é estudar o contexto do texto e a gente poder ir ao fundo a história, né? De quando aconteceram os fatos, como se vivenciava naqueles detalhes. Naquela época, os pastores não é como hoje, que a gente os vê como uma profissão a mais, né? Com seu respeito, com a sua aceitação. Naquela época, os pastores eram considerados o baixo da sociedade, sabe? Eles serão discriminados, eles sofriam zombaria também, estavam aquém, sabe? Eles não eram muito aceitos na sociedade, porque também eles viviam no meio de animais, né? Eles não tinham boa fama de higiene, né? Não era um ofício muito requisitado. Tanto que se você for ver quando José ele termina naqueles cargos de segundo do rei, né? Então quando ele apresenta a sua família, ele fala que ele vinha de família de pastores, né? E então é, eles são levados a partes, eles não ficam ali com José, são levados às terras aonde se pastoreava, não ficava no meio do povo da elite, né? Então, esse detalhe maravilhoso de Deus também de estar trazendo a boa notícia, os primeiros que recebem a boa notícia da chegada do Salvador, então, são os pastores, que é como se seria a classe baixa da sociedade, né? Os humildes, né? Os desprezados, os discriminados. Deus fez questão de avisar primeiro aos pastores. E depois tem toda claramente uma simbologia ao respeito dos pastores. Ele mesmo se, se declara como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, né? Então, e essa maravilhosa experiência, eu quero ficar meditando, imaginando, visualizando aquela cena de
aquele coral de anjos cantando. Imagina, gente, pelo amor de Deus, deve ter sido maravilhoso. Foram então, deixa eu voltar, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer. Vou parar de mexer com a minha cadeira, que eu me lembrei de uma pessoa que me disse. Esse mexer da cadeira faz bem para minha labirintite. Me lembrei agora. Vou parar de mexer. Eu gosto de me mexer, sabe? Eu lembro do tempo que eu também andava na rede, eu gostava de me balançar na rede. É tipo um balanço como na rede, mas vou parar. Vou parar para aqueles casos de labirintite preocupante. Por você, vou parar de me mexer, tá bom? Imagina essa cena, glória a Deus nas maiores alturas e na terra entre os homens a quem Ele quer haja paz. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava. Eu amo essa parte. Cada vez que se refere a Maria, desde o momento em que ela recebe o anúncio do anjo, que o anjo se manifesta e fala com ela a respeito que ela queria, ela ficaria, tinha sido escolhida, né? Dentre todas para ser a mãe do nosso Messias, Salvador, e você vai ver sempre essa frase: Maria guardava tudo no seu coração. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A circuncisão de Jesus, então. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. E este capítulo é bastante comprido. Fala também da apresentação de Jesus no templo, né? Mas eu quero parar por aqui porque eu quero falar sobre este nascimento. Tem algumas experiências que eu guardei no meu coração, e enquanto eu preparava a cantata que nós apresentamos na igreja neste ano, que já já eu vou estar editando os vídeos para poder subir, né? Eu estou esperando o povo da igreja mandar tudo que eles registraram. E enquanto eu preparava aquela cantata, a primeira vez que eu fico nessa responsabilidade de organizá-la toda, de criar as narrações, né? De poder estar apresentando essa cantata, eu fiquei muito feliz com essa rica oportunidade que Deus me deu neste ano. E eu vi realmente como Ele me preparou ao longo do tempo para que hoje eu pudesse estar pronta para realizar, para encarar um evento como esse, né? Eu fiquei muito concentrada na palavra, na questão dos trechos que falam sobre o nascimento, que falam sobre os anúncios, as profecias, né? Temos lá em Isaías 9 falando exatamente desse nascimento, né? Um menino nos nasceu, um menino nos foi dado e será chamado maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, né? A descrição tão maravilhosa que o Senhor faz através do profeta Isaías. E a gente ah, precisa parar para meditar na palavra. A gente precisa parar para poder estar se deleitando nos detalhes que Deus manifesta na sua palavra. A forma em que Ele nos fez essa palavra chegar até nós nos dias de hoje. A forma em que, apesar de todas as perseguições,
apesar de todas as ações contrárias do inimigo, de estar perseguindo o povo de Deus, perseguindo a palavra de Deus. Claramente, o Senhor é o Criador de todas as coisas e Ele tem poder, Ele está por cima de tudo. Nós sabemos que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, claramente que Deus, Criador de todas as coisas, ia ter poder suficiente para fazer com que a Sua palavra prevalecesse a todas as perseguições que houve em todos os tempos e que ela pudesse chegar até nós e que hoje nós possamos estar celebrando juntos o nascimento de Jesus, nos deleitando com os detalhes, a riqueza de detalhes que o Senhor deixou registradas na Sua palavra. Hoje eu te animo a que você possa estar trazendo a pessoa de Jesus para o teu Natal. Que você possa estar declarando o Natal em Jesus. Que você possa sim celebrar, presentear. Eu não vejo mal nenhum em esse. Afinal de contas, o nascimento é o maior presente que você e eu recebemos, que a humanidade inteira recebeu. O menino nos foi dado. O menino nos nasceu. Esse, essa foi a primeira profecia, a primeira promessa da vinda do nosso Messias e foi cumprida. E a segunda promessa da sua vinda, da sua volta, ela está de pé. Nós estamos esperando nele com a certeza do cumprimento, do jeito que ele cumpriu a primeira profecia, ele cumprirá a segunda. Do jeito que ele cumpriu a primeira promessa, perdão, ele cumprirá a segunda, que é do seu retorno, da sua volta. E então, enquanto ele não chega, que você possa estar celebrando esses cumprimentos das suas promessas, que você possa estar celebrando o nascimento de Jesus. Sabe que tem uma linda experiência que eu quero compartilhar com você. Eu não sei como é que você celebra o Natal. Eu não sei quais são os detalhes, se você coloca a árvore. Tudo isso está em discussão até hoje, que se era pinho, que se era outra árvore, que se é para colocar, que se não é para colocar. Gente, o mais importante é que a gente tenha vida com Deus. Se tiver alguma dúvida, olha, muitas coisas ficam claras na palavra, ficam muito claras. Entre elas, que a gente se venha a se fazer fraco com os fracos, para não estar debatendo, se desgastando em discussões religiosas, em pensamentos teológicos, nas diferentes vertentes, porque existem muitas raízes de interpretação diversas, existem muitos estudiosos, pesquisadores que encontraram diversas informações e que continuam brigando até hoje, nos levam junto nessas discussões, mas a palavra é clara, que a gente não venha perder e se desgastar, perder tempo em vãs discussões que não levam a nada. O apóstolo Paulo já deixou isso como advertência para a igreja do Senhor, para que nós possamos estar nos focando naquilo que edifica, naquilo que a gente compartilha, naquilo que é fundamental, a sã doutrina. Tem coisas que não tem como discutir, tá bom? Nós temos um Salvador, temos um só Senhor. Nós celebramos o seu nascimento na data que foi escolhida, não temos conflito com isso e não podemos estar perdendo tempo em várias discussões, nos desgastando e muito menos dando lugar a divisões, tá bom? A contendas no nosso meio. Se você for debater, que seja debaixo do diálogo sadio, que você possa expor as suas ideias, que você possa escutar as ideias do outro e que vocês possam chegar em bons termos aquilo que vocês querem chegar, mas que a gente possa estar sempre honrando o nome do nosso Senhor, nos unindo em amor fraternal e não trazendo divisão. Sabe, de tudo que o Senhor nos deu, o que vai prevalecer ou o que deve prevalecer é o amor. Essa é a base do Evangelho. Porque Deus nos amou tanto, mas Ele amou tanto ao mundo que Ele deu o seu primogênito, o seu unigênito. Ele deu tudo o que tinha de bom e de melhor.
Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então se agarra desse seu Jesus, para isso te foi dado, para que você possa ter vida eterna, para que você possa desfrutar da vida, para que você possa criar pontes como ele criou, para que você possa levar vida como ele levou, para que você possa ser sal e luz aonde você for. Se você for celebrar o Natal, com os detalhes que você quiser colocar na tua mesa, na tua casa, se você quiser colocar a árvore, se você quiser colocar o presépio, se você quiser colocar um monte de animais, se você quiser escenificar aquele relato na Bíblia, você, olha, sinta-se à vontade para celebrar a vida. Sinta-se à vontade para você ser um filho de Deus autêntico e não um religioso de plantão. Sinta-se à vontade para você fazer a sua festa e não fica discriminando a festa dos outros. Não fica dizendo ao outro que deve ou não deve fazer. Se você acha que teu irmão ele está no erro, então ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. A melhor forma de você ajudar alguém é colocar esse nome debaixo de oração. Coloca o teu joelho para trabalhar. Dobra o teu joelho diante de Deus pela vida dos teus irmãos. Amém? Dobra o teu joelho por aqueles que ainda não se converteram, para que eles possam vir para Jesus e que você possa ser um imã, que você possa ser aquele que atrai para a presença e não aquele que repele. Tem tantos religiosos que têm espantado as pessoas. Até poucos dias eu tenho tido uma triste conversa com alguém que me taxou de religiosa porque simplesmente expus a minha opinião, porque tentei conversar a respeito do assunto. Às vezes a gente tem essas duas questões, né? Dentro da igreja, quando a gente não é tão religioso, é taxado de crente, como é que se diz? Raimundo, né? O pé na igreja, o pé no mundo. E para o mundo, para as pessoas do mundo, se você expor a santidade, se você pregar sobre Jesus, se você falar, às vezes dar a sua opinião ao respeito das coisas que você compreende, é taxado de religioso. Então é muito difícil, tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, tem que compreender a diferença do outro. E por que que eu estou expondo hoje isso aqui? Porque nesse momento de celebração do Natal, existem muitas discussões, né? Ah, assim como existe na política, a gente tem falado no nosso seriado sobre a igreja e a política, né? Assim como existe na hora de sentar para falar de futebol. Gente, não é o assunto. Na verdade, não é. Tem gente que chega e ajudado pelo inferno, isso aí, tá bom? Chega ao ponto de falar que ó, na mesa não pode se falar de política, de religião, de futebol, e aí cada vez são mais os assuntos. Que antes eram esses três, né? Mas cada vez são mais os assuntos, e na verdade não é porque não possa se falar, é porque o amor de muitos realmente tem se esfriado, cada vez tem menos tolerância para conversar, para dialogar, cada vez tem menos amor no coração para entender e aceitar o outro, e em vez de discutir, simplesmente ouvir. Ouvir é tão importante a gente se ouvir. Às vezes a gente escuta uma frase e se fecha e não deixa a pessoa terminar de expor, né, a sua opinião. Às vezes ela vem fundamentada, a maioria das vezes ela vem fundamentada por uma experiência de vida e aquela experiência de vida tem um valor. Cada um de nós temos uma experiência de vida e quanto mais firmes estão nos nossos fundamentos, nos nossos ideais, as nossas crenças, é porque elas vêm coladinhas de experiências vívidas, né? Então é muito importante que a gente possa aprender a se ouvir. Deus nos ensinou isso, né? Eu tive, quando era criança, uma experiência muito linda na minha casa. Eu não era evangélica ainda. Eu era cristã católica, né? A minha família toda vem do catolicismo. Mas a minha mãe fez algo muito interessante que eu dei muito valor.
Sabe aquela idade quando você começa a se entender como gente, como você começa a perceber as coisas, os detalhes das coisas, né? E estávamos lá organizando um Natal, eu acredito que teria uns 4, 5 anos. Eu me lembro que era muito bem pequena, né? Eu só não me lembro a idade. E eu me lembro que o papai tinha o prazer de montar a árvore de Natal, de colocar aqueles enfeites todos, as luzes, né? E a mamãe tinha o prazer de montar o presépio. E ela, cada ano, multiplicava as ovelhinhas e multiplicava as figuras, né? Mas eu me lembro daquele Natal, ia falar Navidad, que em espanhol é Navidad. E ela montando, eu fico ali observando, né? Eu acompanhava, sempre fui muito, muito tímida, muito introvertida, então eu era muito de observar, né? Eu ficava observando. E a minha mãe parecia que tinha terminado, mas eu fiquei, mãe, eu tomei coragem para falar, porque eu tremia na base de falar, nem na minha casa se ouvia a minha voz, né? E eu falei, mãe, e aí ela, que foi, filha? Mãe, tá falando, tá faltando o neném Jesus. Aí ela disse: Não, minha filha. Ela riu, né? Ela riu, achou graça na minha inocência. Aí ela virou assim para mim e falou: Não, minha filha, ele vai nascer só depois de meia-noite, né? Ele nasceu no dia 25, né? Ela falando para mim. Aí eu fiquei assim, né? Regalando o olho para ela e olhando de novo para o presépio, olhando para ela. Ah, é, mãe? É, minha filha. Aí ela não deu moral para aquilo e foi embora, né? Foi lá para a cozinha para preparar já a mesa, né? E começou a preparar as comidas e tal. E eu me lembro que esses dois rituais que viraram rituais na minha família, né? A questão do neném, de montar tudo, mas deixar o neném para nascer depois da meia-noite. E o filme da vida de Jesus, né? Aquilo se tornou um ritual, literalmente, na nossa família. Nós assistíamos todo ano e eu não cansava de assistir a vida de Jesus naquele filme. Depois veio aquela nova versão do Mel Gibson, né, que colocou mais adrenalina na história de Jesus. Mas eu me lembro que aquele ritual todo ano se repetia, e a partir daquele Natal eu criei no meu coração uma expectativa ainda maior e mais gostosa, ah, ah, mais ligada com a essência do Natal, que era essa expectativa do nascimento de Jesus. A minha mãe conseguiu inserir no Natal, pelo menos na minha vida, eu não posso falar pelos meus irmãos, mas na minha vida, ela conseguiu inserir a pessoa de Jesus na celebração do Natal. Eu me lembro que estava esse movimento da expectativa dos presentes, né, depois da meia-noite, mas em mim, particularmente em mim, ficou a expectativa do nascimento de Jesus. Eu esperava a meia-noite para ver a minha mãe colocar o neném no presépio. Aquilo para mim se tornou um desfrutar de uma forma mais profunda o Natal, e ao longo dos anos aquilo fez muito significado para mim. A figura de Jesus, ela prevaleceu na celebração do Natal. E aí eu compartilhei essa história para você porque eu queria te animar. Eu não sei como é que você, eu volto a falar, não sei como é que você celebra o Natal, mas eu te animo a que você procure no Senhor uma estratégia para que você possa, como minha mãe fez, quase que sem perceber, criar essa expectativa nos teus filhos, agregar de alguma forma essa expectativa pela celebração do que é real, da essência da celebração do Natal, que é Jesus. Natal é Jesus. Isso precisa ficar bem claro. Não importa se você agrega os presentes, se você agrega outros detalhes, se você. Presentear é bom. Se a gente levar em conta que nós recebemos o maior presente, por que não nos presentear? Por que que não
não aproveitar essa celebração para também nos presentear, mas que a pessoa de Jesus seja a figura principal. Se isso não acontece na tua casa, na tua família, pelo menos começa a orar para que Deus te dê a estratégia certa, para que ele possa ser introduzido nessa celebração, para que haja uma oração, para que haja um cântico, para que haja, por que não, as cantigas de Natal que falam de Jesus? Por que não? Trabalhe nisso. Se desafie nesse ano ainda, para você poder estar trazendo a pessoa de Jesus para a celebração que é dele. Natal é Jesus. Ele deveria ser a figura principal. Faça isso por você e pela sua família. Faça isso por Jesus, porque ele é digno. Ele merece o seu esforço, a sua dedicação. Ele merece o seu amor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, também na celebração do seu nascimento. Que Deus te abençoe e que nesse Natal Jesus possa renascer em você, na sua casa, na sua família e que realmente nós possamos fechar esse ano de 2025 com chave de ouro, celebrando o Natal como é digno de ser celebrado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.